Levante a mão mais alto, mais alto. Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vou aproveitar que você está em pé, por gentileza, pegue a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo de número 19. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 19. E enquanto você localiza o texto, quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder retornar a essa casa para nós juntos glorificarmos ao Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor Gilberto, que me fez esse convite para eu estar aqui novamente. Deus continue abençoando a sua vida. Deus continue abençoando os pastores dessa igreja. O Senhor continue guardando essa casa. A todos vocês que fazem parte desse corpo, vocês que vieram nos visitar, Deus tem uma palavra para o coração de cada um de nós essa noite. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 19. Quantos estão dispostos para ouvir a palavra de Deus? Vamos ler a partir do versículo de número 39. João capítulo 19, versículo 39. Nós vamos ler somente um versículo. E já que foi projetado aí, quero te convidar essa noite para todos nós lermos a palavra do Senhor. Estamos livres para servir a Deus aqui essa noite, ler a sua palavra. Glória a Deus. Nós não fazemos parte da igreja perseguida, nós estamos livres aqui essa noite, amém? No meu contar de 1 até 3, você vai ler a palavra do Senhor Deus com muita alegria no coração. Vamos lá? 1, 2, 3. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia noite a Jesus, levando quase 100 anatéis, de um composto de mirra e aloés. Diga comigo essa noite: a serpente de bronze. A serpente de bronze. Diga mais forte: a serpente de bronze. A serpente de bronze. E o Messias levantado. E o Messias levantado. Esse é o tema da minha mensagem aqui essa noite. E você pode tomar seu assento, glorificando a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se o amado pastor quiser colocar um fundo bem baixinho, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Um pouquinho mais. Isso, está sem som aqui, se o senhor quiser aumentar, tá bom? Glória a Deus. Isso, está ótimo. Graças a Deus. Pastor, qual que é o nome mesmo? Esqueci. Pastor Evandro. Se o senhor quiser colocar um fundo bem baixinho, tá bom? Eu gosto de pregar com fundo. Eu sou igual a Eliseu. Quem lembra de Eliseu? Aleluia. Isso é bíblico. Fundo é bíblico, para quem não sabe. É coisa de pregador não. É bíblico. Eliseu disse assim, ó: enquanto o arpista não chegar, não profetiza. O que Eliseu está dizendo? Enquanto não tiver fundo, não vai ter profecia. Eliseu gostava de profetizar com fundo musical. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui essa noite é um texto clássico. É um texto que é familiarizado com todos os amantes da Bíblia Sagrada, todos que meditam, que leem, todos que têm prazer de observar as Escrituras, muito provavelmente conhecem acerca da biografia desse homem chamado Nicodemos. Nicodemos, para quem não sabe, era uma das altas patentes em Israel nos dias de Jesus.
Nicodemos, ele era príncipe da sinagoga, um homem muito relevante, um homem muito respeitado, um homem que, para muitos, ele era modelo padrão a ser seguido. É esse Nicodemos que vai ter com Jesus à noite. Ele vai até Jesus simplesmente por tudo que ele ouviu e tudo por aquilo que ele viu. Pode abaixar um pouco, se tiver só o fundo eu agradeço. Tira a música, só deixa o fundo, tá bom? Para nós ficar bem claro aqui. Nicodemos, para os pais, para os filhos, era um exemplo, como eu disse, um modelo de homem a ser seguido. Nicodemos fazia parte do Sinédrio, a alta corte de Israel. E para quem não sabe, Nicodemos, ele fazia parte da sinagoga como príncipe, mas também tinha autoridade, tanto para prender pessoas, quanto para soltar pessoas, para julgar pessoas. Nicodemos, ele era responsável na época, nos dias de Jesus, em ensinar a Torá, ensinar a lei do Senhor. Um homem irrepreensível. E tudo isso que eu falo para vocês é de uma forma exterior. Até porque toda essa biografia, ela é do seu exterior, de quem ele é por fora. Mas depois que o texto bíblico narra o seu interesse, a sua curiosidade para saber quem é Jesus, nós começamos a entender que existe uma necessidade, existe uma sede, existe algo dentro dele que lhe falta. Por mais que Nicodemos tinha aplausos, por mais que Nicodemos ele era reverenciado, por mais que Nicodemos ele era um modelo padrão de religiosidade a ser seguido, o texto bíblico mostra para nós que existia uma necessidade na vida desse homem. Diante de tantos milagres que ele muito provavelmente viu e ouviu, nasce uma curiosidade no coração de Nicodemos, de saber quem é de verdade Jesus, de conversar com Jesus, de visitar Jesus. De uma forma ou de uma maneira proposital, ele vai ter com Jesus à noite, muito provavelmente com medo da sua reputação ser manchada, porque imagina um homem da alta corte, um homem de um alto patamar, indo se encontrar com Jesus, um simples pregador, que era assim que os fariseus enxergavam a Jesus, simplesmente como um mestre, um pregador, um ensinador. De uma forma proposital, ele vai ter com Jesus à noite. E olha que quando ele se decide ir até Jesus, ele se decide para fazer perguntas para Jesus. E sabe o que eu gosto em Jesus? Eu gosto em Jesus a sua forma híbrida de lidar com as pessoas. Jesus, ele conhece o nível de relacionamento com cada pessoa. Com os mais simples, ele não pode conversar aqui, porque se ele conversar aqui, eles não conseguem entender. O que o Senhor faz? Ele desce o nível. Você sabe, tanto quanto eu, que Jesus, ele ensinava para as multidões que tinha diversas classes de pessoas infiltradas, pessoas de alto padrão, pessoas leigas, trabalhadores, pessoas de judiciário,
Existiam diversos padrões infiltrados nas multidões que Jesus ensinava. Então, para cada pessoa, Jesus sabe o nível que elas conseguem nos entender. E Jesus, sabendo quem é Nicodemos, Jesus vai conversar no nível de Nicodemos. E o texto diz que Nicodemos pergunta para o Senhor: eu sei, nós sabemos. Quando ele fala nós, ele fala sendo como o representante de todo o sinédrio, do grupo dos fariseus. Ele diz: nós sabemos que o Senhor é mestre, e não só mestre, mas o Senhor é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz, os sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Perceba que a base que Nicodemos usa para distinguir alguém de Deus é pelos sinais, é por aquilo que se é feito. Por mais que o Messias, quando fosse manifestado, viria com ele também diversos sinais. Só que de hipótese alguma isso pode ser a base de sustentação, de primazia, para você saber se é de Deus ou se não é de Deus. Até porque nós não podemos julgar pessoas pelo dom que elas carregam. Sinais, ele está junto, ele está ligado com o dom que eu tenho. Os sinais só são manifestos, os sinais só são revelados por causa dos dons. Quem tem dom revela-se sinais, dos mais diferenciados que existe: ressuscitar morto, curar paralítico, dar visão aos cegos, e por aí vai. Ele está ligado, ele está junto com o dom que há em nós, o dom que há na pessoa. Nós sabemos que Jesus, ele tinha dons para curar, para pregar, para expulsar demônios. Só que, perceba, eu sei que você já leu esse texto diversas vezes, mas existem algumas pérolas que é necessário ser destacada, e uma delas é a resposta de Jesus. Perceba que Jesus vai responder a Nicodemos e não vai falar nada de sinal. Jesus não vai falar absolutamente nada acerca de sinais. E o que o Senhor vai responder? Ele vai responder exatamente a base de gente ou de pessoas que verdadeiramente são de Deus. Olha, o senso de humor de Jesus é algo magnífico. Nicodemos baseia que o Senhor, ele é vindo de Deus pelos sinais que ele carrega, mas o Senhor mostra para Nicodemos que quem é de Deus verdadeiramente, ele não é visto, ele não é baseado pelos sinais que faz, mas pelo novo nascimento. Jesus disse assim para Nicodemos: em verdade, com verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Percebam o senso de humor para responder Jesus, simplesmente de uma forma que para Nicodemos foi totalmente diferente. Ele falou de sinais, ele falou de popularidade, ele falou de operações de maravilhas que o Senhor estava fazendo, tanto fora quanto até no templo. Porque se você ler o capítulo 2 do próprio João, o contexto, você vai perceber que Jesus opera um dos maiores sinais de todo o seu ministério, e isso aqui passa desapercebido. Sabe qual foi? Um dos maiores sinais que Jesus fez foi entrar no templo, virar a mesa dos cambistas, soltar as aves, expulsar todo mundo, falar para eles que o templo era a casa de oração, e sair ileso, e sair livre ao ponto de ninguém colocar a mão nele. Você tem noção isso que Jesus fez?
No mínimo era para Jesus ter sido preso e apedrejado naquele dia. Só que o texto bíblico diz que ele sai ileso e ninguém põe a mão nele. Aleluia. Só que dentro da resposta que Jesus dá para Nicodemos, Jesus lhes dá exatamente pelo novo nascimento. Sabe o que Nicodemos vai dizer? Eu não sei se é um tanto quanto debochando, sarcástico, mas o texto diz que ele olhou para o Senhor e respondeu dizendo: mas como pode? Porventura eu entrarei no ventre da minha mãe e nascerei de novo? Olha o que o Senhor vai responder para Nicodemos: na verdade e com verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Perceba que a base de nós sabermos quem é de Deus e quem não é de Deus é novo nascimento, é nova criatura. Novo nascimento é quando você nasce para cima, de cima. Quando você morre para as suas vontades, para os seus desejos, para a sua vida, e nasce para Ele. Paulo disse assim, quem conheceu Cristo, quem viveu com Cristo. Paulo ele fala de uma forma poderosa, sem palavras, dizendo que quem está em Cristo. Só que perceba que não é um tanto quanto de quem eu era, simplesmente. Ele diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Paulo está apontando para o homem caído, para o Adão que caiu. E ele diz: quem está no último Adão, quem está em Cristo, nova criatura é. O que Paulo está dizendo? Quem nasceu de cima. Vivemos em um mundo pós-moderno onde as pessoas, elas são literalmente diagnosticadas que é de Deus, que serve a Deus, pelo que carrega e pelo que faz, sendo que a Bíblia nunca deu base para isso. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, não é pelo tanto que ela exerce, é pelo tanto que ela nasceu de novo. Se você for basear quem é de Deus pelo tanto que faz, todos nós aqui seríamos enganados com Judas, porque Judas fez, Judas trabalhou, Judas carregava a bolsa, Judas servia ao Senhor no trabalho. Só que isso não foi a base de que Judas havia se convertido de verdade, porque a base da conversão não é o tanto que você trabalha para Deus, é o tanto que você decidiu viver para Ele. Eu senti o peso da palavra que eu estou pregando aqui essa noite. Não se engane pelo tanto que as pessoas preguem. Observe o caráter que ela tem. Não se espante pelo tanto que canta, pelo tanto que profetiza, pelo tanto que revela, pelo tanto que faz. Nada disso é base para ninguém ser de Deus, a não ser. Aleluia, glória ao Senhor. Até porque tudo que nós fazemos é baseado pelo dom que há em nós. Eu estou pregando aqui pelo dom que Deus me deu de pregar. Só que isso aqui não garante absolutamente nada, porque você me conhece aqui, 2 horas de culto, o tanto de tempo que você olha para mim. Aqui eu exerço os meus dons, mas lá fora eu exerço o meu caráter. O mundo não me conhece pelo tanto que eu prego. O mundo não se espelha na igreja pelo dom que tem simplesmente, mas pela mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de comportamento, pela metanoia que provou. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas se maravilham. Só que olha o que o texto bíblico diz,
que o diabo ele tem poder para descer fogo do céu. Você tem noção disso? A Bíblia diz que ele tem poder para se transfigurar em um anjo de luz. Não é sobre o tanto que nós fazemos, é sobre se nós nascemos de novo. Nascer de novo é literalmente nascer de cima. Pela segunda vez o Senhor fala que quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus, ou não entrará no reino de Deus. Jesus dá um destaque de pelo menos 2 nascimentos. Quantos nascimentos? 2. O da água e o do Espírito. O nascimento da água é o nascimento público. É o nascimento que todos os olhos veem. É o nascimento onde tem testemunhas. É um nascimento que ele não é literal, mas ele é simbólico. E o que nós aprendemos sobre o novo nascimento nas águas? Que quando você é emergido por sua decisão, por sua vontade própria, você é emergido nas águas batismais, e ali fica a velha criatura e sobe a nova criatura. Aleluia. É um batismo de arrependimento. Só que perceba que Jesus destaca 2 nascimentos. O nascimento das águas, que eu acabei de falar para vocês, que não é literal. Isso não acontece literalmente. E ele destaca também o nascimento do Espírito. Os 2 nascimentos são muito importantes. Só que o segundo nascimento ele é mais importante do que o primeiro nascimento. Até porque nós sabemos muito bem que existe a possibilidade de alguém não nascer das águas, mas ir para o céu, mas ser salvo, como foi o ladrão da cruz. O ladrão da cruz não deu tempo de ele se batizar nas águas, mas ele nasceu no Espírito. Glória a Deus. Os 2 nascimentos é extremamente importante, mas o nascimento mais poderoso que tem é o nascimento do Espírito. Porque diferente do nascimento das águas, que é simbólico, é uma simbologia, é como um pão e o cálice da ceia. Não está o corpo de Jesus ali, não está o sangue de Jesus ali, como você sabe, é uma simbologia do corpo dele. Diferente do nascimento das águas, diferente do Espírito, o da água é uma simbologia, o do Espírito é literal. Vou repetir: o nascimento das águas é uma simbologia, é simbólico. Só que o nascimento do Espírito ele é literal. Glória a Deus. Ele acontece de verdade, ao ponto de ser tão poderoso que muda a nossa natureza. Eu não sei se você conhece pessoas que um dia se decidiram a mergulhar no batismo das águas, mas desistiu da fé, mas se desviou, virou as costas para o Evangelho e para a igreja. Você conhece alguém? Muito provavelmente eu estou pregando acerca de pessoas que é seu parente, que até vive debaixo do seu telhado, pessoas que você conhece, pessoas que muito provavelmente você colocou aqui para ser orado, pessoas que você está orando, buscando, dizendo Deus, mas ele se converteu, ele se batizou, ele desceu as águas e eu estava lá acompanhando. Só que eu preciso dizer para você que o batismo das águas ele não é simbólico, ele não é literal, ele é uma simbologia. E se é uma simbologia, existe a possibilidade dessa pessoa que somente nasceu das águas se desviar. Essa pessoa que nasceu das águas vira as costas para Jesus.
Mas diferente do Espírito, não existe essa possibilidade mais. Aleluia. Alguém que recebeu uma nova natureza nunca mais vira as costas para Jesus. Nunca mais ele sai da presença de Jesus. Pastor, o Senhor veio pregar sobre predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre? É claro que não, longe de mim isso. Mas uma vez que eu conheci a graça de Deus, uma vez que eu provei do seu sangue de verdade, uma vez que ele me perdoou e o sangue dele me purificou, uma vez que a venda dos meus olhos caiu e eu consegui enxergar a graça dele, o perdão dele, o amor dele, não existe a possibilidade alguma de eu voltar para trás, de eu retroceder, de eu desviar os caminhos dele. Enquanto Simão é Simão, ele nega Jesus, ele dá lugar para o diabo usar ele. Mas eu nunca vi na Bíblia, depois que Pedro virou Pedro de verdade e se converteu ao Senhor, ele pescando, ele sendo quem ele era, ele dando os pés que ele dava. Você se lembra do publicano chamado Levi? A vida inteira cobrando imposto na coletaria, mas depois que o Senhor chamou ele, depois que o Senhor salvou ele, depois que ele provou da água da vida, o Senhor mudou o nome dele para Mateus, e ele nunca mais foi Levi, ele nunca mais cobrou imposto de ninguém. Vamos afunilar, vamos descer mais o nível da revelação. Saulo de Tarso, um homem que perseguia a igreja, um homem que maltratava os crentes, um homem que prendia, que matava, um homem que tinha sangue no olho, um homem que era igual uma besta fera quando está olhando para sua presa. Ele fazia de tudo para prender, para matar, para humilhar e para envergonhar. Mas a Bíblia diz que ele, com carta do sacerdote nas mãos, indo para Damasco, no meio do caminho, a luz apareceu para ele. Eu não disse uma luz, eu disse a luz. A luz da Nova Jerusalém apareceu para ele dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Sabe o que o texto diz? Ele disse: quem é Senhor? E o que eu tenho que fazer? O Senhor disse: vá na rua chamada à direita. E o texto diz que o Senhor disse: o homem vai orar por você, Ananias vai te ungir, ele vai orar, vai pôr as mãos na sua cabeça. E depois que Ananias orou, depois que Ananias ungiu Paulo, as escamas dos olhos dele caiu, e ele nunca mais matou ninguém, ele nunca mais fechou mais nenhuma igreja, ele nunca mais perseguiu. Por contrário, o perseguidor virou perseguido, mas nunca mais abandonou a fé, nunca mais virou as costas para o Evangelho, nunca mais virou as costas para Jesus. Pastor, eu não estou entendendo. Eu exemplifico para você entender. Tem coisa que casa de recuperação não muda, tem coisa que conselho pastoral não muda, tem coisa que vida de exemplo não muda, mas eu conheço um chamado Espírito Santo, e no dia que ele entrar, ele muda, no dia que ele entrar, ele converte, no dia que ele convencer, está convencido. Quando o Espírito Santo age, não tem cocaína, não tem macumba, não tem laço, não tem pombagira, não tem demônio que segura alguém que o Espírito Santo decidiu salvar aqui nessa terra. Levanta a mão para receber o profético, porque eu senti o peso da palavra que eu estou pregando aqui essa noite. Ainda em 2025, o Espírito Santo, ele vai provar para você que o que os homens não fez para mudar quem você ama, ele vai fazer, ele vai fazer, ele vai fazer, ele vai salvar alguém que você ama, porque é para isso que ele está aqui. Ele está aqui para fazer a obra que ele veio fazer. Uma vez que nós provamos o nascimento do Espírito, irmão, não tem luta que nos faz desviar,
não tem laço que nos faz desviar. Nós, por muitas das vezes, somos igual a palmeira, nós enverga, mas não quebra, desanima, mas não desiste, até se arrastando vem, mas vem, sabendo que o Deus que nós servimos é um Deus que renova, é um Deus que levanta, é um Deus que fortalece, é um Deus que pega pelas mãos, é um Deus que não nos deixa no chão. Porventura pode o homem cair 7 vezes, mas nenhuma das 7 ficará prostrado, porque o Espírito Santo, o Espírito Santo. A verdade é que tem coisa, em casa de recuperação pode ficar lá 20 anos, mas se não nascer de novo no Espírito, irmão, não tem casa de recuperação que muda. Se o Espírito Santo, se o cara não nascer do Espírito, o nascimento no Espírito, em poucas palavras eu digo a vocês, ele é literal. Sabe o que é o nascimento no Espírito? É o que Ezequiel profetizou no capítulo 36. Eu, Senhor, tirarei de vós o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Aleluia. Tirarei o espírito velho e colocarei um espírito novo. Glória a Deus. O novo nascimento faz o cara mudar de cabeça da noite para o dia. Nós vivemos em um mundo pós-moderno onde as pessoas, elas não nasceram de novo. Porque o novo nascimento, ele me muda de dentro para fora. A obra é completa. Aleluia. Um novo nascimento no Espírito me muda de dentro para fora. Ele muda a minha mente, muda o meu coração. Glória a Deus. E muda o meu comportamento. Tem muita gente convencido, mas não convertido. Você precisa tomar cuidado, ou nós, de uma forma geral, única, nós precisamos tomar cuidado e não nos deixarmos levar só porque mergulhamos nas águas do batismo. Porque as águas do batismo é um testemunho público. E tudo que nós fazemos em público, de muito, é perigoso. A maior importância não é o que fazemos somente em público. A maior importância, eita glória, é o que nós fazemos no secreto. Glória a Deus. Gente que se batizou nas águas e foi para o mundo, só tomou um banho de piscina, só tomou um banho de rio e nada mais. Porque o novo nascimento no Espírito, irmão, você só deixa de ser crente se você perder a cabeça aqui na terra. Só se te matar. Não tem filho perturbado que te tira da presença de Deus. E com todos os respeitos, meus pais mais velhos aqui que me ouvem, que têm uma vida com Deus, sabem do que eu estou pregando aqui. Não foi uma vez, não foi duas, foi milhares de oportunidades para desistir. Por que não desistiu? Pasme é alguém que prega para vocês que não tem uma experiência completa de vida. Porque eu tenho 32 anos só, 17 de casado e tenho 4 filhos, mas diante das pessoas que me ouvem aqui, que tem 30, 40 anos, teve milhares de oportunidades para sair da igreja, virar as costas para Jesus. E a pergunta que eu faço é: por que não foi?
porque nasceu de novo. Glória a Deus. Pode estar quebrado, pode ser quebrado, pode ser humilhado, pode ser colocado no chão. Deus pode fazer o que for com ele. Ele não desiste. Aleluia. É sobre essas coisas que Jesus está pregando a Nicodemo. Glória a Deus. Aí ele disse assim, não entendi nada. O Senhor falando para mim de novo nascimento? Parece que simplesmente para Nicodemos, parece que é um sinônimo, mas não é o que Jesus quer falar para ele mesmo. Jesus está querendo falar literalmente para Nicodemos. O que adianta ter a vida que você tem, Nicodemos? Ser belo por fora, aplaudido por fora, completo por fora, mas não nascer de novo, cara. É proposital mesmo que Jesus está falando para Nicodemos. A vida estereótica, ela nos impulsiona a viver para os homens, ter aparência para as pessoas, igual Adão, quando pecou, desobedeceu a Deus, olhou para Eva, viu que estava nu, ambos olharam um para os outros, viram que estava nu, pegou folha de figueira, aparentemente tudo certo, tudo normal, nudez escondida, vergonha escondida. Só que quando Deus apareceu, que ele olhou para ele e disse, eu estou nu. Porque a presença de Deus no ambiente, ela faz isso, ela revela as nossas reais condições. A presença de Jesus diante de Nicodemos fez com que Nicodemos não olhasse para as pessoas e visse quão pecadores eram as pessoas. A presença de Jesus conversando com ele, assim como eu estou conversando com você, foi suficiente para Nicodemos olhar para Nicodemos e ver o quanto ele estava com a sua vergonha exposta. Aí o texto diz que ele não entende nada. O Senhor fala, rapaz, você não é mestre? Eu estou conversando num nível que você entende. Você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Até agora eu só tenho falado das coisas de baixo. Imagina se eu começar a falar das coisas celestiais. Aí o que o Senhor faz? O Senhor vai abaixar um pouco o nível para Nicodemos, porque Nicodemos ele achava que ele estava aqui, mas ele estava aqui, ó. E pessoas que estão aqui, Jesus não conversa aqui, Jesus conversa aqui, no nível lá embaixo. É assim que o Senhor faz. Nicodemos, eu vou abaixar o nível para você entender o que eu quero pregar para você. Assim como Moisés falou de Moisés, o homem se alegrou. Por quê? Porque o homem ele é perito da lei. Ele tem na cabeça as 613 leis e no coração o Pentateuco. Sabe de tudo. Quando o Senhor falou assim como Moisés, ele já, eu conheço. O que de Moisés? O Senhor falou assim, ó, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Números 21, se não me falha a memória, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê, Aleluia. não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Vamos voltar rapidamente no episódio que Jesus se referiu a Nicodemos, das serpentes mortais. O texto diz que de tanto Israel murmurar e pecar contra Deus, sabe o que Deus fez? Não foi o diabo, foi Deus. Sabe o que Deus fez? Quem quer que eu pare? Quem quer que eu pare? Diga agora. Você quer que eu continue? Ó, Aleluia. Deus enviou um monte de serpente venenosa para matar o povo. E essa é a nossa sensibilidade de entender que Deus é o Deus de amor, mas é o Deus de justiça. Aleluia. Deus enviou um monte de serpente para matar o povo, porque o povo murmurou, o povo pecou contra Deus. Aí o texto diz assim, ó, que o povo começou a pedir para Moisés: Moisés, vai orar a Deus, pede para Deus tirar a serpente, o povo está morrendo. Sabe quantas pessoas morreram naquele dia? 3.000 pessoas, diz a Bíblia.
3.000. Aí o povo implorando para Moisés: vai lá, Moisés, vai lá. Porque parece que é assim, quando a coisa aperta, as pessoas recorrem aos líderes. É verdade. Aí vai lá Moisés até Deus: Senhor, o povo está morrendo. Parecendo os pastores, né? Tem misericórdia, Senhor. Vai lá, tira a serpente, Senhor. O povo está morrendo. Sabe o que Deus fez? Deus falou para Moisés: não vou tirar. Não vou tirar. Deus, o povo está morrendo, Senhor. Aí Deus diz assim, que Deus deu uma ordem para Moisés: pega um bronze, pega um poste, faz uma serpente de bronze e coloca no centro do arraial. Quando um pai de família, ou quem quer que seja, for picado pelas serpentes mortais que estão soltas aí no arraial, essa pessoa que foi ferida tem que vir correndo até a serpente de bronze que está no meio do arraial e tem que olhar com expectativa. Se ele fizer isso, certamente ele viverá e não morrerá. Olha o que o Senhor está ligando. Ele pega o texto de Números e ele ensina exatamente o que aconteceu. As picadas mortais da serpente, com um olhar de uma expectativa para uma serpente de bronze, não faria dano algum. Olha como Deus é maravilhoso. Deus faz a imagem do que está matando eles aqui embaixo e em cima. Aleluia. Porque o que mata os filhos de Israel aqui embaixo é a serpente. E Deus manda Moisés fazer uma imagem igual a serpente de baixo. Aí sabe o que Jesus ele iguala? Ele usa o comparativo? Exatamente isso. Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente, imagem do que mata eles aí embaixo, para dar vida para eles, assim também o Filho do Homem Aleluia. será levantado em uma imagem não de rei, não de sacerdote, não de profeta, mas uma semelhança de pecado. Porque o que mata o povo aqui embaixo é o pecado, e o que vai ser levantado em cima é a semelhança do que mata a gente aqui embaixo. Aleluia. Depois que o Senhor disse isso para Nicodemos, irmão, a única coisa que Nicodemos guardou no coração, e eu caminho para o final para você entender, é exatamente sobre isso. Serpente de bronze, Messias levantado. Serpente de bronze, Messias levantado. Serpente de bronze, Messias levantado. No Antigo Testamento, as serpentes estão soltas. Picou alguém no arraial, era necessário se correr para a serpente de bronze, seria salvo. Só que agora vem esse Jesus falando que quem for picado pelas picadas mortais, pelo veneno mortal do pecado, da maledicência, da injúria, da raiva, da depressão, de todas essas coisas que matam as pessoas, dia após dia, Jesus disse: tem uma solução. Tem uma solução. É o Messias levantado. O tempo passou, Jesus foi preso, condenado e crucificado no Monte Gólgota. Jesus está entre dois salteadores, para nós terminar, um à direita, outro à esquerda. Ele foi crucificado 9 horas da manhã, até as 3 horas da tarde. Quando deu 3 horas da tarde, ele exclamou, dizendo: está consumado. Jesus tinha um discípulo que fazia parte da alta corte também, chamado José de Arimateia. Esse José de Arimateia é um homem muito importante, que era senador da época,
foi até Pilatos para pedir autorização para tirar o corpo de Jesus da cruz. A Bíblia diz que Pilatos concede a José de Arimateia e ele vem com um alvará. Você sabe, tanto quanto eu, sobre todas as histórias, até os filmes que contam sobre essa cena, que Jesus andou por uma via que é chamada hoje de Via Dolorosa. Uma rua estreita que fazia parte das principais ruas da época. Um dos lugares mais movimentados fora dos portões de Jerusalém. Foi lá que Jesus andou, carregando o patíbulo da sua cruz. Aonde Jesus passou tinha sangue, tinha semblante de tristeza, de dor. A morte rondava aquele ambiente. Agora você imagina comigo, José de Arimateia na frente, com um alvará para tirar o corpo de Jesus da cruz. Daqui a pouco alguém chama José de Arimateia, não sei se puxou o vestido, a roupa, mas disse assim, ó, eu vou com você também. Quando Nicodemos se encontrou com Jesus a primeira vez, foi à noite, para não ser visto por ninguém, para não ferir a sua imagem. Só que agora 3 horas da tarde, Nicodemos está puxando um jumento com 34 quilos de perfume em cima, de mirra e de aloés. A pergunta que eu faço para vocês aqui essa noite é: Nicodemos, ele foi transformado ou não foi transformado? Nicodemos foi regenerado ou não foi regenerado? Um homem que se encontrou com Jesus primeira vez tinha vergonha da sua reputação ser manchada, não conversava com qualquer pessoa, tinha o ego lá em cima, um homem religioso. Só que depois que entendeu que só Jesus tinha o antídoto para parar o veneno que corria nas suas veias, ele entendeu que só Deus, o Todo-Poderoso, podia mudar a vida dele e dar vida para ele de novo. Aleluia. Um dos homens mais importantes da época está levando umas especiarias, mais de 34 quilos, para embalsamar o corpo dele, para perfumar o corpo dele. E agora, irmãos, o que me chama mais a atenção é que como pode? Para que tanto perfume? Para que tantas especiarias? Essa quantidade de perfume que Nicodemos está levando dava-se para se embalsamar mais de 50 corpos. É muito perfume, é muita especiaria. Mas parece que eu estou vendo Nicodemos olhando para o cenário e dizendo: se ele investiu em mim estando eu ainda morto, ele morreu, mas eu vou investir nele, porque eu sei que ele foi pendurado, ele vai ser sepultado, mas daqui 3 dias ele volta e ele sai da sepultura. Só quem recebeu muito entrega muito. Vou repetir: só quem sabe a obra que Deus fez na vida dele, aleluia, tem o prazer e o privilégio de entregar o que ele merece. É por isso que eu não fico mais triste, eu não fico mais decepcionado com alguns crentes que vêm para um ambiente como esse, não adoram, não dão glória a Deus, não falam nada, cruzam os braços, acham que estão na casa, no shopping, no teatro, no cinema. Tem gente que vem para um ambiente desse e não entrega nada. Só que depois que eu descobri sobre esse texto, eu comecei a ficar mais tranquilo. Sabe por quê? Porque quem recebeu muito não tem como entregar pouco. Só quem sabe da onde Deus tirou ele, do lamaçal, do tráfico, da macumba, do prostíbulo, do mundo podre aí fora, aleluia, ele tem condições, ele tem ciência do que entregar para Jesus. Eu não sei a obra que ele fez na sua vida, mas de uma coisa eu sei: ninguém acreditou em você, mas ele acreditou. Ninguém apostou em você, mas ele apostou. Era para você estar morta na sua depressão,
depressão, na sua fobia, na sua síndrome do pânico, mas foi Ele que te tratou, foi Ele que te consolou, foi Ele que te tirou daquele quarto escuro. Então não se hesita em agradecer a Ele aqui essa noite, não se hesita em glorificar o nome dEle aqui essa noite. Eu sou o primeiro porque Ele me tirou da sepultura, Ele fechou minha sepultura, Ele me tirou do mundo podre, Ele fez uma obra gloriosa na minha vida, e é por isso que eu canto, que eu celebro, que eu adoro, que eu glorifico. Era para eu estar debaixo da sepultura, condenado no inferno, mas Ele, somente Ele, passou a noite inteira conversando comigo, como conversou com Nicodemos, falando não o que eu queria ouvir, mas o que eu precisava ouvir. Se Ele fez o suficiente para você estar aqui glorificando, adorando, pelo amor de Deus, não guarde a sua adoração para a semana que vem. Adora, exalta, glorifica. Cadê os adoradores dessa casa? Eu vou te dar 30 segundos aqui no meu tempo precioso para você celebrar, para você adorar, para você bendizer o nome dEle. Mostra para o diabo que Ele não fez por fora, Ele não te deu somente por fora, Ele fez o que ninguém poderia fazer. Ele mudou a sua vida de dentro para fora, e se Ele merece a sua adoração aqui essa noite, celebra, exalta e glorifica o Deus Todo-Poderoso. Não tem como nós vivemos em um ambiente de serpentes e não sermos picados, e não sermos feridos. Não tem como. Nós estamos no mundo. A Bíblia diz que Satanás, ele é a antiga serpente. Todos os dias nós somos afetados pela serpente mortal. Nós não vivemos dentro de uma caixa exclusiva. Nós não vivemos dentro de um casulo guardado. Todos os dias nós somos picados pela serpente. Mas nós sabemos aonde está o antídoto. Aleluia. Jesus disse: como Moisés levantou a serpente, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aleluia. Perceba que o Messias que foi levantado, ele foi levantado no semblante de pecado. Exatamente o que mata a gente aqui embaixo. Exatamente o veneno do diabo. O diabo mata pessoas pelo pecado, porque o salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus vem de Deus. Não tem como nós estarmos aqui e não sermos picados. Provavelmente você entrou por essas portas, para eu terminar. Em 3 minutos termino. Você entrou por essas portas aqui e na sua veia corre o veneno da serpente. O desânimo, a tristeza, a decepção, a vontade de parar. Muitas das vezes o que corre nas suas veias é você não acreditar mais em ninguém, você não acreditar na pessoa que você convive com ela. Mas o Senhor te trouxe aqui essa noite para te dizer: eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, eu vou te entregar. Não olhe para o ladrão da direita, que você não será curado. Não olhe para o ladrão da esquerda, que nada vai acontecer. Olhe para Jesus Cristo, o autor e o consumador da sua fé. Se os filhos de Israel, eles tinham que correr e olhar com expectativa, Jesus disse: aquele que olhar com fé para mim, aquele que crê em mim, terá
a vida eterna. Eu vim pregar para alguém aqui essa noite. Eu vim te dizer que o veneno mortal da serpente não vai te matar. Eu vim te dizer aqui essa noite que enquanto você está adorando aqui, você está glorificando aqui, olhando para Jesus, Ele está... Ele está limpando você de dentro para fora de uma forma tão extraordinária. É porque eu vejo aqui com meus olhos da fé, eu consigo enxergar essas coisas. Eu consigo ver a obra que Ele está fazendo dentro do seu coração, ao ponto de você sair daqui mais forte do que você entrou. Enquanto você está adorando, exaltando e glorificando, o antídoto está sendo infiltrado em você. Aleluia. O diabo, ele nos fere com o seu veneno mortal, mas Jesus nos cura com o seu sangue poderoso. O antídoto está na mão dele. E se você recebe essa palavra mesmo no seu coração, acredita no que eu prego, levanta as mãos assim pela última vez. A última vez. Depressão está caindo por terra aqui essa noite. Cansaço está caindo por terra aqui essa noite. Ataques espirituais está caindo por terra aqui essa noite. Ei, mulher, enquanto você está aqui adorando, Deus está jogando por terra o veneno da serpente na tua casa. Deus está jogando por terra o veneno da serpente nos seus filhos. Deus está jogando por terra o veneno da serpente no seu casamento, no seu trabalho, na sua empresa. Enquanto você adora Ele aqui essa noite, o soro espiritual está entrando nas suas veias aqui essa noite. O seu coração não provará do veneno mortal. Aleluia, aleluia. O que vai correr dentro de você não é o que vem de baixo, é o que virá de cima para baixo. De cima para baixo. Todo dardo inflamável do diabo seja repreendido aqui essa noite agora. Eu quero te convidar a se colocar de pé, e por 30 segundos você vai orar por essa pessoa que está do seu lado. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, pela primeira e pela última vez. Pega isso, agarre a mão dessa pessoa que está do seu lado. O veneno vai cair por terra. Eu não sei qual o veneno que tem te enfraquecido, que tem te inchado e que tem querido matar você, mas o Senhor te trouxe aqui essa noite para te renovar. O Senhor te trouxe aqui essa noite para te dar vigor, para te dar força. O Senhor te trouxe aqui essa noite para te dar ânimo, para te dar fortaleza dentro de você. Por 30 segundos você vai entrar comigo nessa peleja, nessa guerra. Um bom soldado, ferido, mas não morto. Aleluia, atacado pela serpente, mas não morto. Você vai orar por essa pessoa que está do seu lado. Quem é de clamor, clama. Quem é de oração, ora. Você que é da intercessão, vai interceder aqui essa noite. Ninguém morre, ninguém desiste, ninguém morre, ninguém desiste. Não vai ter velório, não vai ter caixão, não vai ter sepultamento, canto, abrafolha, calamute da ravaraga sébria, remandaga supre da canto comatacatá. Você que estava desanimado, você que estava com seus talentos enterrados, seja renovado aqui essa noite agora. Você vai voltar a acreditar de novo. Você vai voltar a crer de novo. Não foi um pregador, não foi um pastor, não foi ninguém que não fez Jesus Cristo. Vai vir dele, é por ele e para ele. É ele que é o meu espelho. É ele que está entre os céus e a terra. É ele o nosso mediador. Olhe para ele, olhe para ele, olhe para ele. Não olhe para o sistema, não olhe para as falhas, não olhe para os pecados alheios. Olha para Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha para ele, olha para ele. Seja renovada, seja renovado em nome de Jesus Cristo. Agora
Eu vejo casamentos sendo renovados aqui essa noite. Eu vejo uma aliança sendo feita aqui essa noite. Aleluia. Eu vejo Deus visitando lares aqui essa noite. Aleluia. Você não vai perder ninguém da sua casa pro veneno mortal da serpente. Todos provarão do que você está provando aqui essa noite. Vou repetir: todos provarão do que você está provando aqui essa noite. Enquanto você ora, enquanto você profetiza, enquanto você adora, o médico dos médicos, ele está entre nós aqui essa noite. Eu recebo essa palavra. Eu acredito no peso dessa palavra, no poder dessa nascebria da rabagassúbria, da rabaraia. Recebe vida na sua vida aqui essa noite agora. Recebe vida na sua vida aqui essa noite agora. Cheio de vida, cheio de vida, cheio de vida aqui essa noite agora. Isso, mulher de Deus, marcha, exalta, profetiza, porque é para isso que Deus te levantou. É para isso que Ele te levantou. O diabo pensou que você ia morrer pelo veneno que você recebeu, mas olha o antídoto, olha o antídoto, olha o antídoto, olha o antídoto. Ele te reveste, Ele te reveste. Seja revestido por Ele aqui esta noite agora, cheio da presença da Serra da Havarai. Olha lá, olha lá, olha lá. Tem alguém recebendo a palavra aqui essa noite? É um desânimo caindo por terra, é um veneno sendo exterminado, e o sangue do Senhor Jesus Cristo sendo alcançado aqui esta noite. Vai sair mais forte do que entrou, vai sair mais forte do que entrou. Entrou caído, vai sair de pé. Entrou se arrastando, vai sair andando. Hoje é noite de você provar da vida e não da morte, diz o Senhor. Quantos receberam essa palavra aqui essa noite? Tem alguém em nosso meio que foi afetado e se afastou dos caminhos do Senhor. Pastor, o Senhor pregou e eu entendi que essa palavra foi para o meu coração. Eu já passei do meu tempo e eu não vou me demorar. Tem alguém essa noite que quer se reconciliar com Jesus Cristo? Que quer voltar para Jesus? Não tem ninguém? Deus continue abençoando essa casa, essa família, essa igreja. Guarde essa palavra no seu coração. Lembre-se que no dia que você for afetado, picado pela serpente, tudo vai depender da sua ótica, para onde você está olhando. Se você olhar para baixo, você perecerá, mas se você olhar para cima, você viverá. É por isso que o salmista disse: eleva os meus olhos para o Senhor. De onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez monte, que fez céu, que fez terra. Tudo vai depender da onde ou para onde você está olhando. Você recebeu essa palavra nessa noite? Deus abençoe a sua vida. O Senhor continue te guardando. Vamos nos colocar em pé e vamos glorificar ao Senhor, continuar colocando uma vírgula nessa noite, porque aleluia, Jesus, a nossa adoração não para. Não esqueça o encontro de casais, dia 13 de setembro, amém? Vai lá conversar com a irmã Lene, a pastora Lene, converse com as irmãs e veja como está direitinho aí, aleluia, porque está chegando, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela porção da noite de hoje. Pai querido, receba a nossa adoração. Receba a nossa gratidão, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos o segundo dia desse propósito de campanha de oração. Em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Saudeis uns aos outros com a paz. Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. Cante.